jovem. Hoje é o dia em que damos um salto no tempo e vamos direto para a época 94-95 do nosso futebol, ou futebol Tuga, que agora somos internacionais com mais força. Se já andavas por aí, prepara-te para reviver grandes momentos. Se não andavas, vais descobrir algumas das figuras mais lendárias do nosso futebol. No menu de hoje, Artur Jorge e a sua polémica aventura ao comando do Benfica, além dos melhores golos desse ano. Subscreve já o canal para não ficares de fora e dá aquele like maroto e bora viajar no tempo. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel! E é o gol do Porto! É o gol do Porto no Estádio da Luz! Balotelli. Aguero. Que golaço da Bruno Fernandes! Que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Miguelito, como é que o senhor anda? Que saudades que eu tinha suas. Saudades também suas, meu caro amigo, e desta belíssima vinheta, desta intro, que pá, para mim tudo que tem rock é de louvar, por isso, pronto, saudades. Primeiro. Segundo, olha, obrigado por estar aqui, obrigado sou eu pelo convite, e pronto, já tinha saudades de falar coisas velhas. Velhas não, antigas. Antigas. Nostálgicas. Só passaram 30 anos, Só. só. E parece que foi ontem. Pois, mana já foi há uns anos. E pronto, olha, estamos vestidos a rigor. Tu com a É tua verdade. belíssima camisola, isso é que é? 3-4? Isto é 2-3. 2-3? Porque 3-4 era da Patrick. Oh, muito bem. Da Patrick. Onde é que já não vai a Patrick? E eu estou com a camisola. Já não está. Tinha aqui o patch da Leorangina. Ei, isso é para aí 11-12. Vai ter 11, 12. 10, 11, acho que foi esta camisola. 10, 11. Mas eu não vou até mais, já não me lembro. Mas acho que foi 10, 11 que eu comprei esta camisola. Foi no ano que andaste a tentar subir. Foi o ano que eu tentei. Exatamente. Então é 10-11, sim, confirmo. É verdade. Mas não é tristezas, porque eu não quero falar da Oliveirense. Vamos falar Não, aqui. falemos de alegrias. Falemos da alegria. Se calhar para alguns não, porque o tema central desta nostalgia vai ser Artur Jorge em 94-95. O que é que ele andava aqui a fazer, Miguel? Andava a transportar um belo bigode. Mas isso andou quase sempre na carreira dele. Também é verdade. Época não correu de feição para este amigo e já estamos no terceiro episódio, portanto a gente já sabe qual vai ser o desfecho. Vai ser o Porto campeão. Só para falaste de Artur Jorge, só para dizer que Ricardo Araújo Pereira já confessou várias vezes que quando as coisas não saem bem ao Benfica, a primeira coisa que diz é: pois isto, o problema foi o Artur Jorge. Não começou nele, mas benfiquistas é uma persona não grata. É verdade. Ora, antes de irmos para o videozinho, só dar aqui uma relembrada. Ficamos na jornada 7, É verdade. em que o Sporting é líder com 13 pontos, Porto com 11 pontos e o Benfica com 9. E relembrar algo que tu tens feito nos episódios anteriores, que este campeonato, a vitória só dava 2 pontos. É verdade. No ponto em que ficámos, o Sporting tinha 6 vitórias, 2 pontos cada, e um empate. Exatamente. Eu até acho que fiz aqui o corte de onde a gente ficou e a gente vai poder ver isso. Sim, senhora. Em que Artur Jorge começa a época muito mal, mas ele também não fica no comando técnico de início porque ele fica doente. Eu já não me lembro qual foi o motivo da doença, só que ele fica de fora do comando técnico do Benfica temporariamente. É o Shell que assume Não é o Shell, é outra figura. O Filipovic faz 6 jogos. Filipovic. O Zoran Filipovic. Que assuma o comando enquanto o Artur Jorge se recupera.
E ele volta a E- partir das. E, já dando um spoiler, dos 6 jogos, Zoran Filipovic só ganhou um. O que Por já isso- diz como é que estava este Benfica. Se calhar a culpa não era do Arthur Jorge, foi do Filipovic. Eu vi aqui umas entrevistas que eu estupidamente apaguei. Não sei porquê. Vergonhoso. Apaguei aqui. Mas deu tempo para eu memorizar isto. Que ele, é uma época que ele não gosta de recordar que correu muito mal o Benfica. As antigas direções do Sport Lisboa e Benfica e muitos associados fazem do Arthur Jorge um bode expiatório. Ele também teve culpa no cartório. No entanto, Sim. algo que eu tenho que dar um respaldo aqui ao homem, em que, fazendo a comparação daquilo que foi o Porto, campeão europeu, em 87, e aquilo que foi em 85, 84, ele teve tempo para planear o Porto, que a gente bem Sim. conhece daquela época. O Benfica queria isso para ontem, segundo o próprio. Ele diz que começou pela baliza, contratação do Prodome, e não deu tempo para fazer Sim. mais nada. O que é certo é que até hoje dispensar figuras consagradas não deu também muito certo. Dispensou Silvino, dispensou Vitor Paneira Paneira. e outros Sim. nomes consagrados do plantel do Benfica. Isaías também não dura muito tempo na equipa encarnada, e aquela mística, quero eu acreditar, ou a pouca mística que tinha naquele Benfica, foi-se esvaziando até entrarem no Vietnã. Sim, saíram algumas, não digo exagerando, não digo referências de balneário, mas alguns jogadores de algum peso. Pá, e Editou não pode ser. Não pode ser, quer dizer, normalmente corre mal. e correu. Não foi só, E correu. não foi só culpa dele, mas teve dedo. E dito isto, vamos lá começar o nosso vídeo. Antes de arrancarmos, só dar nota de uma coisa que não me tinha apercebido na altura. Tu disseste bem, o Sporting era líder com 13 pontos, o Porto com 11 e o Benfica com 9. Mas depois havia um carreirinho de gente, porque o Benfica tinha 9, e o Chaves tinha 9, e o Vitória Sport Clube tinha 9, e o Boa Vista tinha 9, e o Tirsense tinha 8. Boa. Os 7 primeiros, está bem que a Vitória eram só 2 pontos, mas estavam separados por 5 pontos. E E- é muito pouco. Fizermos a comparação das vitórias e dos empates, à partida, em teoria, o Sporting teria 19 pontos e este, com 8 pontos, o Tirsense teria 12. 7 posições paradas por 7 pontos. Exatamente. Agora sim podemos ir. Então, sem mais demoras, vamos buscar o nosso correspondente Gabriel Alves. Podes entrar, Gabriel. Certo? Já o tenho aqui a jeito, então DJ, carrega no play. Então, vamos lá. A partir da 8ª jornada, recuperando, Arthur Jorge regressou ao comando técnico da equipa do Benfica. Bom dia, meus senhores, bom dia. Olha, era bem educado, dizia bom dia. Estás a ver? Não havia educação. Não havia nada. Já tinha que ir para o chão orientado. Eu penso que quem está cá sente-se bem, não é? É sinal que sente bem, que sente com vontade de avançar e que sente bem disposto. E com vontade de pegar numa coisa e continuar com ela. Continuar, evidentemente, a melhorar aquilo que não está bem, como em todo lado. A partir daqui, os encarnados perderam 3 pontos. O primeiro frente ao Belenenses no Restelo, com quem empataram um golo, marcou primeiro o Belenenses aos 29 minutos por Abílio, de grande penalidade. Avisando já a audiência que o vídeo pode ter aqui um bocado saltado, mas não é culpa nossa. Foi da edição. Eu nem sei quem é que fez este vídeo originalmente. No segundo Mas a clássico montagem da está época, muito manhosa. ao lado, o De Sporting facto, a venceu culpa o não é Benfica nossa. por 1-0 na estreia de Emanuel Amunic, a marcar pelos Leões. Estreia de uma das contratações. Exatamente. Que ainda viria a jogar no Barcelona. Perguntou aos culés o que é que eles acham do Amunic. A deixar de ficar para o eixo, onde Amunic surgiu a bater Proidon. Michel Proidon, E, se não me engano, foi o imitante do Benfica, Bobby Robson que o leva para lá. Michel Proidon. Não tenho a Tinha certeza dito que sim. disto, mas eu acho que sim. Tem pinta, tem cara disto. Mas de facto, Nosso é uma amigo grande Juscoviac. equipa, tem grande jogador. E o Pradom hoje ditou a diferença. O Vitor. Olha, Nosso ataque. mais um com bigode, Carlos Queiroz.
Juskoviak é o Vítor Gyökeres de 94-95. No torneio 5-0 de fronte do Desportivo de Chaves. Isaías, melhor marcador do Benfica, apontou 2 golos na primeira parte. No segundo tempo, aos 51 minutos, João Pinto fez o 3-0. Amaral concretizou o 4-0 frente a Transmontanos, que tiveram grande dificuldade em se segurarem na primeira divisão. Bons golos. A luta constante pela manutenção durou até a última jornada. Na ronda seguinte, na deslocação de Nosso Guimarães, amigo Quinito. deslocação sempre difícil, com É verdade. descidas, dada a excelente carreira dos minhotos, o Tanto Benfica que já venceu falámos por aqui do 3-1, homem. de forma conclusiva. No- E nos outros haveremos de falar episódios. mais. A Bizarre, Sim, sim, sim. na cidade de Verso. Estádios cheios. Verdade? É sempre tradição no Vitória, mas Verdade. se é sempre de notar. É sempre de notar. Na Luz, à 10ª jornada, o sensacional Farense, aos 7 minutos da segunda parte, inaugurou o marcador por Tosé, ganhando vantagem que soube guardar até 2 minutos do fim. Soou o Benfica para virar os acontecimentos. grande gol. Isaías, ao minuto 88, repousa em Verdade. bola. Abel Xavier, a ferro, Olha. selou a vitória do Olha, Benfica. Abel Xavier quando ainda era moreno. E não pintava cabelo. O Sporting na 8ª jornada verdade. ganhou por 2-0 com gols nos últimos 8 minutos, apontados por Juskoviak Outro, e por Luís Figo. Luís Figo, que foi alvo aqui dos nossos elogios. No No episódio último anterior. episódio também. Por igual resultado 2-0, o Beira-Mar. Juskoviak em grande forma inaugurou o marcador. Pedro Miguel, a 2 minutos do fim, fez autogol. Olha. Nos 2 pontos de Inês. O teu bom velho amigo Pedro Miguel. Não foi à toa que eu escolheste a camisola hoje. Marcou um gol. Esqueceu-se foi marcar na correta. No sítio certo. A defesa do União ficou Opa, este Juskoviak, eu não, de facto, eu era muito que o novo jogo na foi altura, correto. mas O segundo ponto muito do bom campeonato, avançado. do Fronte União, com quem Sim, empatou sim, um sim. gol. De nada valeu Juskoviak ter marcado em primeiro lugar aos 17 minutos e de nada valeu ao Sporting jogar frente aos madeirenses reduzidos a 9 unidades. Na 11ª jornada, segundo empate consecutivo, terceiro Bom ponto fim. perdido pelo Sporting, segundo ponto em casa num jogo com o Vitória Mais de uma Setúbal. não vitória do Crise, Sporting, Sorriso digamos assim. estreou no banco o seu terceiro treinador da época. O brasileiro Abel Braga. olha, Ah, Um jogo onde também olha, este olha. ano não foi utilizado. Sim ou não, o quarto cartão amarelo da época lançou o capitão leonino fora da equipa. Os sadinos foram os primeiros a marcar. Sérgio Araújo, genial, construiu o lance que proporcionou a Eric o golo. Bom lance. Ixi, senhor. bom remate, mas também o guarda-redes esteve muito mal 5 aqui. minutos depois, O guarda-redes Sim, leonino. verdade. igualdade para o Sporting. Este lance do Balakov é de uma. É de uma classe. Acalma. É. Acalma. Eu quando vi isto da parte da tarde, ao editar este trecho, eu fiquei rendido a este movimento. Todavia, o Vitória de Setúbal em tempo de chicotada psicológica forte. Eu diria e no que- último minuto fixou o resultado em 2-2, por intermédio Pode do ser Nunes. arriscado o que eu vou dizer, mas até ao Bruno Fernandes, Recuperava, entretanto, os pontos perdidos no Funchal e à 8ª jornada Balakov venceu o terá Vicente sido o por melhor 1-0, médico que passou com um pelo gol de Sporting, secretário, se calhar já nos muito últimos fim, 30 aos anos ou 87 minutos. 35 ou 40. É uma declaração um pouco arriscada, mas. O Desportivo de Chaves por 4-0. Pelo menos na Rui influência que Barros tinha inaugurou o no marcador na primeira parte. Folha, no segundo tempo, Pá, aumentou se fosse por 2-0. avançado, se calhar diria outros nomes, mas. Depende. Mas Considera compreendo. João Pinto José Carlos avançado? fez os restantes golos do desafio para os novos campeões nacionais. Ele está ali no meio termo, né? Sim, é verdade. João Pinto não era carne, era peixe, era por isso que era tão bom. Era o vagabundo. Aquilo que a gente verdade. utilizava antigamente era o vagabundo da equipa. Ele podia estar em todas as Sim, posições. sim, sim. Vencer agora nas Antas. O Vitória Mas sim, se por calhar 2-0, não ficas muito destoado ao falar isso, que o Balakov era um dos nomes mais preponderantes Pelo do menos meio campo. pelo menos até ao Bruno Fernandes, eu acho. O Bruno Fernandes, a nível de influência, é o único que lhe fará frente, E estatisticamente. foram os finalizadores do Futebol Clube do Ok. Porto na 10ª jornada. Yura, vinha do Na Benfica. primeira jornada, a dose repetiu-se 3-0 ao Farense. A Sul, secretário aos 29 minutos, apontou o primeiro gol. Carlos Secretário. São Luís. Aquela bancada hoje é bem mais baixinha. Domingos, primeiro. E esta é coberta.
secretário, antes de ir para o Real Madrid. Ainda fica mais uma época. Então, foi algo que eu quis pesquisar. Dá aí uma pausazinha, Vamos dar aqui uma pausa que é para a fazer gente. algumas considerações. Exatamente, senão para a gente não se atropelar aqui no vídeo. Ah, Sim, eu vi aqui o secretário marcar golo e fui pesquisar. Porque eu não vou-me adiantar aqui um pouco no vídeo, porque o secretário marca outro golo sim. no próximo trecho. Fiquei assim, é lá, Carlos Secretário a marcar 2 golos, um lateral direito a marcar 2 golos consecutivos, ou muito perto das jornadas. Interessante. Deixa eu ver aqui os números do homem. Será que foi aí que ele deu o salto para o Real Madrid? Não, ele ainda fica mais uma época e depois é que vai para o Real. Mas ele marca 6 golos nesta época. Sim, marca 6 golos nessa época e depois só volta a marcar um golo na época 2000-2001. Coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum. Muito estranho. E olha que os 2 golos que ele marca, este foi de cabeça, eu acho que o próximo também é de cabeça. Eu estou aqui a arriscar esta fala, mas eu acho que também é de cabeça. No entanto, são números para um lateral direito, até interessante para a E época. estava a ver a transferência, Carlos, o secretário, e eu tenho a ideia que falámos isso aqui no primeiro episódio, saiu por 1,5 milhão, viria a sair por 1,5 milhão de euros, 300 mil contos na altura. Muito dinheiro envolvido Muito dinheiro. Muito dinheiro. e algo que não se adaptou. Sim. E eu queria apanhar aqui as estatísticas do Figo, e já apanhei. O Figo neste ano faz, eu tenho a ideia que mencionámos isto no último episódio, 11 golos e 12 assistências, que dá 23, que era a sua melhor época até à altura. E eu acho que, entretanto, os tempos não foram justos o suficiente com o Luís Figo, até porque eu recentemente estava numa conversa com um colega meu sobre o Luís Figo, e no ano em que ganha a Bola de Ouro, em 2000-2001, o Figo participa em 39 golos, através de 26 assistências. É muita assistência. Sim. Até porque o Luís Figo jogou 50 jogos, ou seja, ele assistiu só assistências em metade deles. Não terá sido em metade deles, mas vamos ser brutos e dizemos que a média é meia assistência por jogo. Não podemos considerar que, também como já dissemos aqui, Ronaldo e Messi, essa comparação não serve para absolutamente nada, e por isso os números de Figo, pelo menos no Real Madrid, até mais do que no Barcelona, mas os números de Figo são gigantes. E lá está, eu acho que o tempo não fez. O Ronaldo e Messi fizeram com que não se fizesse justiça a muita gente. Os outros, concordo contigo, é a chover no molhado, já falamos aqui no episódio anterior. No entanto, é bom a gente realçar isso para a malta mais jovem, principalmente a malta mais jovem que parece que tem alergia. Eu sou suspeita para falar isto porque eu sou nostálgico, sou saudosista por natureza e tendo a puxar muito daquilo que antigamente é que era bom e hoje em dia não vale um chaveiro. Também sou a outra ponta da equação, no entanto... Sim. Eu também sei ponderar as coisas, é reconhecer que hoje em dia há muito craque, há muito futebol por aí. Só que é misturar conceitos, é misturar épocas e, na sua essência, misturar futebols que não são compatíveis de comparação. Estamos um Figo, naquela altura um extremo, que era a posição do Figo, um ponta, para os meus amigos brasileiros, não fazia golos. Ou era muito difícil fazerem golos. Porque a função deles era desequilibrar, driblar, cruzamento. Ir à linha, cruzar. E era isto. E o Figo ter uma capacidade de cruzamento, uma boa qualidade de passe e desequilíbrio, era aquilo que se pedia a um jogador da posição dele. E ele fazia isso com mestria. E apesar de tudo, se tu fores a ver, Figo, mas também Sérgio Conceição, por exemplo, eram a imagem do que eram extremos da altura, alas. Simão Sabrosa, pois é uma coisa muito diferente, já era um homem que vinha, já jogava de pé trocado, vinha para o meio, dentro, exatamente. O Quaresma a mesma coisa, depois não se compara pois, com o Ronaldo e com o Nani, que andavam por todo o lado. Sim. Mas o extremo era aquilo. E queria complementar também dizendo que não foi a melhor época do Balakov, mas ele no ano anterior fez 21 golos e 14 assistências.
Ou seja, 35 participações em 38 jogos. É muita participação a gol. Numa época em que, e era isto que eu queria finalizar, não tínhamos tantos jogos. Os jogadores não tinham tantos jogos. Tendo em conta que o Balakov faz 6 jogos na Taça UEFA. Hoje em dia... Faz 29 no campeonato, 3 na Taça e 6 na Taça. Lá está, até os 50 jogos do Figo em 2000-2001 era jogar quase os jogos todos possíveis e imaginários. Uhum. Isso é preponderante, não é à toa que ele ganhou a bola de ouro e o melhor jogador FIFA. Sim, não é à toa. Podemos dizer que foi à conta do Real Madrid, porque ajuda muito. Claro, obviamente. Não foi à toa. Não foi só pelos bonitos olhos. Quem está nesses clubes arrisca-se sempre, ou principalmente, também não vou ser tão... ia falar tão madrilista, mas eu também não sou madrilista. Quem está no Real Madrid arrisca-se sempre a ganhar um troféu individual. Portanto, isso é factual. É factual. Então, se calhar, chamamos aqui o nosso amigo e vamos continuar. Então, bora lá. As Antas, num clássico sempre apetecido, o Futebol Clube do Porto venceu dificilmente por 1-0. A segunda derrota dos azuis do Restelo, desde que a equipa era comandada por João Alves, a partir da 7ª jornada. Num jogo difícil, o secretário não deixou de secretariar de novo o emblema do Dragão e marcou o gol da vitória. Eu falei, dois jogos consecutivos a marcar. Sim, senhora, tinhas razão. Gostei do trocadilho do Gabriel Alves, secretário a secretariar. Na jornada seguinte, uma vez mais, secretário foi quem marcou do fronte do Estrela da Amadora. Não, peraí. Outra vez. Então foram 3 jogos consecutivos a marcar, não foram 2. Vamos parar aqui. Deixa-me só confirmar, mas eu arrisco dizer que erraste por defeito. Que foram 3 jogos. Onde é que está o... Fantástico. Ai, valha-me Nossa Senhora que perdeu o secretário. Quem confirme, 3 jogos seguidos a marcar. Fantástico. E os 3 golos no espaço de 10 dias. Um ao Farense, um ao Belenense e um ao Estrela. Diretamente, 4 pontos. 2 pontos, que seria 4 pontos hoje. Sim. Porque a diferença entre vitória e empate era só 1 ponto. Mas, se calhar isto ajudou muito a manter o Porto, porque são 2 vitórias por 1-0. A manter o Porto vivo. Sim. O confronto direto entre ambos. Clássico. É verdade. Um bigode e um inglês. Regressou à titularidade como poder de capitão do Sporting, ultrapassada que estava a crise dos cartões amarelos. João Pinto e Oceano. Falta Euro, entraria o golo. Golo do Porto, aos 5 minutos. A defesa do Sporting aqui a dormir. Completamente. Estádio das Jantas, ó pai, eu não tenho pena não ter visitado este Estádio das Jantas como deve ser. Tenho muita pena, gostava de ter sentido a atmosfera destas jantas. A melhor produção leonina foi premiada por um golo apontado por... Eu também confirmo que não fui a nenhum dos 3. Tu ainda foste uma visita de estudo ao Estádio das Antas. Sim. Figa aqui a selar o empate. É verdade. O resultado do terceiro grande clássico da época estava feito com vantagem clara para os Leões, que conquistavam nas Antas o seu terceiro ponto no campeonato entre grandes. A igualdade das Antas deixou por cima na classificação tudo azul e verde. Na Luz, o Benfica vencia facilmente o Boa Vista por 4-1 e ganhava 1 ponto aos da frente. É lá, goleada. Aqui o Boa Vista de Manuel José não teria uma época famosa. Uma das piores ao serviço dos achadrezados. Sim. Canija aqui a fazer um gol. Iria acabar em 10º. Depois de ter acabado em 4º no ano anterior. Olha o Sanches. Que marca um grande golaço aqui. E arrisco-me a dizer que só ficaram em 10º graças à inspiração e ao perfume do boliviano, do Erwin Sanches. Sim. Jogava muito à bola. Depois, João Pinto, a 3 minutos do fim do jogo, acabaram de construir a folgada vitória do Benfica. Nas últimas 3 jornadas da primeira volta, nada se alterou quanto aos 3 candidatos. Na 15ª jornada, o Benfica a Norte venceu Salgueiros por 2. Mítico Salgueiros. Não no Vidal Pinheiro, na Maia. Mas olha como chovia. No a qualidade da imagem... Vieira Machado? Não, chovia.
Se não chovia, tinha estado a chover, porque a levata está horrível. Sporting ganhou por 1-0 ao Gil Vicente. E nota-se que já estamos aqui na época de inverno, porque os relevados nota-se que estão uma lástima. Muito pesados, muito pesados. No estádio do Bessa, o Futebol Clube do Porto suou para vencer o Boa Vista por 2-1. No derby portuense. Agora é Emerson para a cabeça. Portanto, é Emerson para o Matos. Prefere voltar a cruzar. E agora sim, com o toque para o gol. Um gol de peixinho. E um bom gol. Na 16ª jornada, em Torres Novas, o Benfica conquistou os 2 pontos em jogo, frente a um Tirsense que durante várias jornadas discutiu um lugar na tabela com os encarnados. À hora que falamos, agora que gravamos, está um Benfica Tirsense a decorrer. É verdade. Parece que foi calculado, mas não Torres foi. Novas. Sim, sim, sim. Não em Torres Novas, na Luz. Em que dificilmente não será o Benfica o clube a passar para a final. É verdade. Tem que acontecer outro terremoto em Lisboa para tal coisa não acontecer. Sim, era preciso algo no domínio do milagre. Em 33 obtidos pelos transmontanos. O Aqui o Sporting Gabriel- chegou à vitória depois de Bastos Olha este lance aqui. incriticavelmente ter perdido frente a Horda Nova posse de bola. Juskoviak não desperdiçou a oferta. No estádio das Antas, o Futebol Clube de Porto em jogo, onde o hino ao golo foi cantado bem alto, venceu por 5-2. o Este Salgueiro. relevado cortado com o efeito circular é muito agir. Hoje em dia acho que já nem é permitido. Não. São obrigatórias as linhas longitudinais que é para ajudar ao fora de jogo. A fechar a primeira volta, o Benfica Da venceu parte da em tarde, Braga quando por vi este 2-0. cruzamento, até pensei que fosse o Drolovic, Isaías. mas Ah. não. Tinha toda a pinta Podia que ter fosse. sido. Podia ter sido, mas não. Eu acho que ele chega a meio desta época, se não estou Os enganado. marcadores encarnados fizeram os gols. Em Alvalade, o Sporting venceu também o Vitória de Guimarães por 2-0. Os golos foram apontados por Peixe. Peixe, E viria a jogar Peixe. no Alverca Um golo. e de resto jogou nos 3 Genial. grandes. Sim. Oh, saco. Isto. Classe. O ex-salgueirense. Coração de leão, marca um golaço. É Com verdade. golos de Domingos e Rui Barros, frente ao Tirsense. O baixinho. O baixinho da nossa altura, Rui Barros. Então e como é que está a classificação? Final da primeira volta. Olhando para a 17ª jornada, o Benfica, ok, está atrás, mas também são mais 2 derrotas. Também calma, 4 pontos, não é Não é nada de extraordinário. uma tragédia. Será que a partir daqui vai ser uma tragédia lisboeta? Tragédia grega. Pá, 4 pontos e só reforçando, não, dando nota que o quarto era o Tirsense com 20, o Vitória tinha 20 e o Marítimo tinha 19 e depois Leiria Boa Vista com 18. Ou seja, tendo em conta que o Boa Vista viria a acabar em 10º, aqui ainda estava em 8º. Muito bem. Acho que foi um bom vídeo. Já demos aqui muito suminho Sim. à malta. Esperem por mais. Provavelmente É verdade. só quando estiver dias mais calientes. Pois, Quando tu acabar- tens mais coisas para fazer, eu também. Pá, E- isto, a malta exatamente, não pode ter o isto não- conteúdo todo de uma vez. Isto não é vida. Provavelmente quando estivermos na Silly Season, vamos ter aí Mundial de Sim. Clubes, do qual a gente não vai acompanhar. Posso já adiantar Pois, isso. por causa das horas, temos mais que fazer. E aproveitamos e criamos este tipo de conteúdos que vocês até gostam. Portanto, esperem mais uns mesinhos. Isto também é já aí. Aproveitem para ver o conteúdo que já está espalhado nas várias plataformas. O Miguel está noutras chats, como ele bem gosta de Estou dizer. noutras sedes. Diz- Exatamente. Se vocês são apaixonados Deixa- por Fórmula 1, vocês têm aí o canal do Away Eagle para ir visitar. Exatamente. Mas, Se forem apaixonados por FM, sigam o Carlinhos e o A Vida no FM. ora nem mais. E é E se forem apaixonados pelo patrão, Conexão Brasileirão. todas as semanas.
Ou a cada rodada, para ser mais preciso, porque Pronto. assim é mais coerente. Pronto, que é para as pessoas não acharem que depois há 2 jornadas na semana e que tu só apareces uma vez, só falas de metade dos jogos, depois dizem, porque o Galo perdeu. Calma. A probabilidade do Galo não ganhar é grande. Já nem falo de perder, mas não ganhar é grande este ano. Portanto, para mal dos meus pecados. Miguelito, É verdade, isso é verdade. até à próxima. Vamos embora. Até à próxima. E não se esqueçam, subscrevam, comentem, deem like. E olha, E sigam. e siga. E abracinhos. Abraços.